o Frei Marcelo, ele está hoje nos acompanhando. Frei Marcelo tem 21 anos de vida religiosa, 9 anos de padre, 8 anos como formador e pároco. Também foi mestre de noviços. Já se han manifestado que já não são noviços, Mestre muito bom, viu? Atualmente, Frei Marcelo de Jesus, ele está de pároco na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ele hoje vem nos compartilhar a vida, a espiritualidade de uma santa muito amada por todos os nossos carmelitas, uma santa que é chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena grande santa, como muitos falam. Ô, Frei Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada pela disposição do Senhor. Agora os monitores são todos do Senhor. Hoje, Frei, ativar o áudio. Assim. Então, agora estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas, aos venezuelanos, meus ex-formandos, as irmãs, os irmãos da Ordem Terceira, e tem alguns paroquianos aqui nosso, da paróquia Nossa Senhora de Angra dos Reis, aqui de Nossa Senhora da Conceição, enfim, toda a família carmelitana, e é com alegria que nesse dia também vou colaborar um pouquinho sobre a experiência de Santa Teresinha no Menino Jesus, escalando a montanha juntos com os santos carmelitas, nesses 14 dias, os quais vocês já meditaram alguns dos santos, né, com alguns frades carmelitas. Eu pude acompanhar, vendo quem estava ministrando esses últimos dias. Eu estava no mosteiro esses dias, me retirando um pouco, fazendo um pouco de retiro junto com as monjas, participando um pouco da vida delas, e hoje me retornei e então me dispus a falar um pouco de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não acho tão fácil falar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tenho experiência com alguns santos, tenho mais facilidades, mas Santa Teresinha não tenho tanta facilidade assim, porque já li muitas coisas dela, mas tenho um pouquinho de dificuldade de falar sobre Santa Teresinha, mas eu acho que é sempre um novo desafio, é sempre uma novidade a gente poder dispor em falar sobre Santa Teresinha. Mas uma das coisas importantes para mim, e algumas coisas que eu vou elencar hoje, é a minha experiência com Santa Teresinha, porque foi um dos primeiros livros que, quando entrei no Carmelo, vieram nas minhas mãos, né? Foi um dos primeiros livros, e foi a vida de Santa Teresinha, a história de uma alma. Mas eu acho que para a gente ler Santa Teresinha, nós temos que entender o tempo que ela viveu. Porque senão a gente pega o livro de Santa Teresinha e a gente vai... Não é um gibi ou uma história em quadrinhos que a gente lê e chora, se emociona. Não. É uma história muito profunda que fala das coisas pequenas para as coisas maiores. Fala
a Santa Teresinha usa as coisas tão pequeninas para falar do grande amor de Deus, para falar de Deus. E é isso que é importante. Então, é preciso entender o tempo que viveu Santa Teresinha, o contexto histórico, religioso, porque senão nós pegamos sua literatura e lemos, não vamos entender muita coisa, nós vamos ficar emocionados, vamos entender toda a vida que ela levou no seu tempo. Então, tem as dificuldades da sua época, né, que também é levado em conta, né? Então, essa questão do calculismo, né, do fazer para ganhar, né, ter que sofrer muito para, não é, Deus ver o seu sofrimento, ou fazer muito sacrifício para Deus perceber o seu sacrifício, né? E se percebe que é uma dimensão da sociedade que era muito calculista na época de Santa Teresinha. E outras coisas mais, que eu não quero me ater nisso, né? Mas só para quem vai ler Santa Teresinha, é importante entender o contexto histórico, para não ver a Santa Teresinha só como algo emocionante, como uma literatura que nos enche, fica por isso mesmo. Não, tem uma alta teologia, né? Uma alta teologia que nos edifica e tão valiosa para os dias de hoje, né? Depois, um segundo aspecto importante é a família de Santa Teresinha, né? A nossa família, ou qualquer família, tem um caráter sagrado. Nós falamos Sagrada Família, Jesus, Maria e José, né? É a Sagrada Família. Mas a nossa família, a minha família, a sua família, a nossa família, ela é sagrada, ela tem um caráter sagrado, né? E assim como a família de Santa Teresinha, ela tem um caráter sagrado, assim como as nossas. E a gente sabe que o pai de Santa Teresinha queria ser religioso, mas parece que ele não sabia falar em latim, não podia entrar. Por algum motivo também não pôde entrar. Então, por algum motivo, os dois se casaram e tiveram uma grande prole, 9 filhos. Mas só sobreviveram 5. Foram 5 mulheres. 4 foram para o Carmelo e uma foi para uma outra congregação religiosa, né? Então, veja a estrutura familiar que tem esse sagrado. Mas mesmo que a nossa casa, a nossa família, aqueles que não são da vida religiosa, toda a família tem esse caráter sagrado, porque família é dom de Deus, não é? Então, Santa Teresinha nasceu numa família estruturada. Família é um sonho de Deus. E é um sonho que deu certo. E nela nós vemos tudo, toda a santidade que esta família viveu já no meio da sociedade da França no seu tempo. E por isso nós encontramos hoje na igreja uma família santa, uma família canonizada, beatificada e canonizada, não é? Que nós não vamos encontrar em outros santos. Não é que os outros santos não tiveram uma família santa, mas hoje nós temos no seio da igreja toda uma família canonizada, né? Uma família santa, né? E isso é muito importante. Hoje que os valores, a família, a estrutura familiar, a sociedade tem pensado em outra estrutura familiar, né? Mas a igreja, a Sagrada Escritura, tem uma, e ela tem sido tão deturpada, tem sido tão desfeita no dia de hoje. Nós estamos falando da família de Santa Teresinha. Santa Teresinha nasceu numa família bastante estruturada, embora perdeu a mãe muito cedo, depois, não é, ficou com as irmãs e o pai também morreu, mas mesmo assim é uma família de fé, né? Uma família de fé. E
um outro aspecto para mim importante da vida de Santa Teresinha é a decisão de ser religiosa, né? Claro, tem uma série de outros aspectos, mas eu não vou me prender nele, não é? E o tempo também nosso aqui não é curto, mas a decisão de ser religiosa, né? O que levou Santa Teresinha a ser religiosa? A partir de um sorriso, o sorriso de Nossa Senhora. Ela perdeu a mãe e Nossa Senhora passou, a partir daquele momento, ser a mãe de Santa Teresinha. E é isso que é interessante para nós. Nós não vamos encontrar na história nenhuma aparição de Nossa Senhora que Nossa Senhora está sorrindo, não é? Não é? Geralmente Nossa Senhora está falando alguma coisa, Nossa Senhora está dizendo, fazendo algum pedido, mas no caso específico de Santa Teresinha, Nossa Senhora deu um sorriso para ela, simplesmente um sorriso. E foi a partir deste sorriso que mudou a vida de Santa Teresinha, quer dizer, mudou a vida de uma pessoa, mas não era um sorriso qualquer, era o sorriso, né, da Mãe de Deus. E a partir desse sorriso, Teresinha quis assumir também a vida religiosa, né? Depois, quando nós falamos da teologia, né, teologia de Teresinha, né, nós sabemos que Teresinha é doutora, que é doutora da igreja, que é padroeira das missões, é mística, escreveu, né? Mas qual é a teologia de Teresinha? Veja, ela entrou num convento, nunca teve a pretensão, não é, de ser uma grande escritora, de ser uma doutora. Nunca ela teve essa vontade, né? Simplesmente de ser uma religiosa. E Frei Carlos Mestres, ele dizia uma coisa de Santa Teresinha que, falando a partir do Evangelho, que eu nunca esqueci, e eu sempre repito isso, a que eu acho muito importante. Ele fala da passagem do Evangelho que a vela, nós não acendemos uma vela para colocar debaixo da cama, né, ou debaixo da mesa. Nós colocamos uma vela no alto, né, como a luz, para que ela possa clarear o ambiente. Mas ele disse que Santa Teresinha foi uma vela, uma luz que ficou embaixo da cama a vida toda. Ela ficou a vida toda escondida. E depois de sua morte, então ela foi a luz que foi para o alto. Não a luz dela, mas a luz de Deus que brilhava atrás dela. Então, ela ficou invisível, escondida. E depois, então, de sua morte, não é? A sua vida foi falada aos quatro cantos do mundo. Então, esta vela, essa lâmpada que estava debaixo da cama, agora foi colocada nos altares, para que todo mundo conheça, para que todo mundo perceba quem é esta menina de 24 anos, né? Que vida que ela levou, que teologia que ela fez, né? Então, acho tão importante isso. E qual é, então, a teologia de Teresinha, né? Que teologia que ela fez que faz dela uma doutora? A teologia é dotada de uma profunda simplicidade, de muita simplicidade, né? Nada foi escrito, por querer exaltar-se, mas ela nem pensava que suas palavras, né, chegariam até nós hoje, né? Que suas palavras chegariam até as pessoas discutiriam hoje, não é, o que nós estamos fazendo aqui. Nós falaríamos de sua vida, né? E por ser importante a sua vida para nós e por sua vida ser um exemplo,
é que nós estamos hoje falando de sua vida. Então, a teologia de Teresinha é dotada de profunda simplicidade. A pequena via, né, para chegar aos céus. Então, não é preciso fazer muita coisa, não é preciso fazer coisas grandes, mas começar pelas coisas pequenas, tão pequenas e tão simples, né? As coisas grandes, né? E aí a pequena via, pela pequena via chegar aos céus. Porque o céu é a grandeza, o céu é Deus. É onde ela queria chegar. Era o ponto final da sua teologia. Então, tudo pequeno. Fazer tudo pequeno, nada para se engrandecer, fazer tantas coisas pequenas, e esse pequeno fez dela uma mulher grandiosa, não é? Chegar a Deus pelas coisas simples. Essa é uma frase dela. Chegar a Deus pelas coisas simples. E aí nós temos muitos exemplos, né? Muitos exemplos na sua vida. Todo mundo sabe que ela teve algumas irmãs difíceis, né? Algumas irmãs que não foram tão boazinhas com ela, não é? Foram uma cruz. Amou tanto essas irmãs. Ela procurava amar mais essas irmãs porque a outras ela já tinha amor, né? Então tinha lá uma irmã que era ranzinza, muito brava com ela, e Santa Teresinha respondia tudo com sorriso, né? Tudo com sorriso, com sorriso, né? E aí um dia essa irmã, não é? Falei, Teresinha, eu só sou tão grosseira com você, respondo tão estupidamente e você só com um sorriso, né? E com este sorriso, Teresinha ganhou aquela irmã, né? Mas aí depois perguntaram para ela, por que você fica do lado das pessoas que mais te criticam, que mais são grossas, são mais estúpidas com você? As pessoas é que eu preciso ganhar para Deus. As que me amam, aquelas que gostam de mim, elas já estão comigo, já são de Deus. Eu quero ganhar essas que são tão difíceis para Deus. Veja, então são coisas tão pequenas que para nós, né, nosso dia a dia, essas pessoas, às vezes a gente quer elas tão longe de nós, né? Nós queremos essas pessoas tão longe. E Santa Teresinha não, procurou estar do lado dessas pessoas e com seu jeito simples as converteu, né? Então, são esses exemplos. Então, as pequenas obras são as que mais agradam a Deus. A frase dela, as pequenas obras são as que mais agradam a Deus, né? E uma coisa interessante de Santa Teresinha fala do seu livro, né, a história de uma alma, que é bastante interessante. Quando a gente fala história de uma alma, né, o próprio título do livro, né, história, contar o que passa numa alma, né? O que é contar o que passa numa alma de uma pessoa? É tão difícil, né? Parece algo metafísico que vai além da física, né? Algo tão complicado a gente falar da própria alma, né? Acho tão complicado quando nós falamos da alma. E Santa Teresinha, ela se inspirava, a grande inspiração de sua vida foi Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa de Jesus, ela dizia: como posso escrever aquilo que não foi dito? Porque a experiência do amor, a experiência que passa na alma, não é uma experiência que pode ser descrita, que pode ser dita, né? É uma experiência que nunca foi escrita. Como que eu posso descrever uma experiência que passa na alma? Isso já dizia Santa Teresa de Jesus, né? E Santa Teresinha também tentou, né, escrever aquilo que passa na alma, né? Ela escreveu
seus medos, suas conquistas, suas alegrias, mas ela também tentou escrever o que passava na alma, né? E é como nós temos muitas experiências. Todos nós temos experiência de Deus na nossa vida. Mas se nós fôssemos escrever nossas experiências, não é? Como que nós escrevemos? Será que nós conseguiríamos contar a nossa experiência com Deus, a experiência do amor? A gente conseguiria transmitir em palavras, exatamente, produzir em palavras, exatamente como foi a experiência? Seria quase que, não é, impossível a gente transmitir. E como é que essas santas conseguiram, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha de Jesus, como é que elas conseguiram fazer isso, transmitir? Porque suas palavras nos emocionam, suas palavras, não é, enchem a gente de vida e de amor cada vez mais por Deus, não é? Então, escrever aquilo que passa na alma, né? Será que alguém, né, alguém de vocês já tentou fazer isso, né? Alguém contar, talvez, escrever o que passa na alma, né? Alguém já tentou escrever, né, o que passa na alma? Porque é algo muito místico, né? É algo muito místico, essa relação de Deus e a alma da pessoa, né? Então, e essa experiência mística é a alma que está enamorada por Deus. Então, como explicar tal experiência, né? É como a gente querer explicar o amor, o que é o amor, né? E aí um dia eu perguntava para uma pessoa, né? Assim, como é que você explica o amor pela sua mãe, né? Ele falou assim, não tem como explicar. Como é que eu amo minha mãe? É uma coisa que não tem como explicar. As palavras, a gente não consegue achar palavras para explicar, por mais que a gente traga uma série de palavras, elas serão sempre insuficientes para explicar o amor que a gente sente pela mãe, pelo pai, por alguém muito querido. O mesmo acontece por Deus, né? Então, por que você ama a Deus, né? Por que você ama a Deus? Como se explica o amor de Deus? Então, nossas palavras, nosso vocabulário, nosso intelecto ou a nossa sabedoria jamais saberia explicar com exatidão, com objetividade, o que significa a palavra amor ou a palavra Deus, né? Jamais nós saberíamos explicar isso. Então, e Santa Teresinha, ela soube traduzir, né, pelo menos em gestos significativos do dia a dia, o que significaria a palavra amor, o que era o amor de Deus, né? Quando nós olhamos para a sua imagem, nós vemos uma santa com o crucifixo e as rosas, né? Então, para mim, né, especialmente significa a dor e o amor, né? A dor e o amor, né? E ali as rosas têm o mesmo significado, né? A rosa, o amor, mas a rosa tem espinhos, que significa dor. Por quê? Porque quanto mais você ama, né, mais você vai sofrer por esse amor, mais viver desse amor você vai querer. Mas olhando para a imagem de Santa Teresinha com a cruz, né, com o crucificado, a gente percebe que o seu amor, né, passou pelo caminho do Calvário, passou pelo sofrimento, né? A doença na sua vida,
as renúncias que ela teve que fazer, né? Não foi fácil, assim como na nossa vida, na vida dela também. Então, quando ela carrega o crucifixo com tanto amor, com tanto carinho, tem esse significado da dor e do amor. O mesmo as rosas. Quando você vê as rosas, que significa ali o amor, mas também os espinhos, que significam a dor. Então, a vida passa por esse amor, mas também passa pela dor. Assim, essa não é uma explicação teológica, é uma explicação que eu vejo a partir da experiência que eu tenho. Né? Não li isso em nenhum livro, mas é a minha experiência a partir daquilo que eu leio, a partir daquilo que eu não experimento também no dia a dia da nossa missão, né? De que a nossa vida passa pelo amor, passa pela dor, né? Então isso também é importante, né? Eu falei para a irmã para ela colocar um pedacinho de uma música aí. Agora não sei se a irmã está. Ela vai colocar um pedacinho da música de Santa Teresinha. Tá pronto. Com Deus, querida. Pronto. Pode pôr um pedacinho aí. Assim contaria o dom, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Assim contaria o dom, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Divino coração transbordante de firmeza, eu dei tudo e leve como um condão. Não tenho mais que minha única. Não tenho mais que minha única riqueza, viver de amor. Viver de amor é banir todo temor, toda lembrança das faltas do passado, de meus pecados, vertigem algum. Eu vejo a fogo divino apagado. Chama sagrada onde se fornalha, minha morada, filho. Jesus é que eu canto com alegria, eu vivo de amor. Jesus, eu canto com alegria, eu vivo de amor. Viver de amor. Muito bem. Foi aí só um pedaço da música, depois vocês podem procurar, porque é uma música bastante conhecida, e eu acho que vocês já ouviram, mas é bastante significativa na vida de Santa Teresinha. E o que é bastante interessante na nossa vida religiosa carmelita, e os nossos carmelitas, os escritos do santo foram transformados em música, não é? Então, a maioria dos nossos santos, as poesias, os escritos foram transformados em músicas, e são coisas que brotaram do próprio coração e da própria alma, não é? É bastante místico, não é? Então, nós temos aí as missas de Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz e outros santos que são
missas são poesias, são cânticos, exatamente passagens da vida desses nossos santos. Mas um outro aspecto importante na vida de Santa Teresinha é a missão, né? Todos nós, como está no Catecismo da Igreja Católica, todos nós, por natureza, somos missionários, por natureza, né? E pelo batismo nós somos convocados à missão. E então, ser missionário, quando ela ouvia dos missionários, das missionárias, causava uma certa inveja, né? Porque ela queria sair pelo mundo, queria ir tão longe, né? É engraçado que é o mesmo aspecto da vida de Santa Teresa de Ávila, é o mesmo aspecto da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque as duas também quiseram ser missionárias. E foram, mesmo dentro das grades do convento, né, do mosteiro, foram missionárias, né? Mas são dois aspectos importantes da vida dessas duas mulheres, Santa Teresa de Jesus e Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí Santa Teresinha queria ser missionária, né? Bom, ela queria ser tudo, não é? Mas ela encontrou uma coisa que ela podia ser, que era o amor. E seu amor podia ser tudo. Mas esse aspecto da missão, ela queria ir em terras longínquas, doar a própria vida, né? Mas ela entendeu que a missão não é só uma questão de geografia, né? Mas é uma questão de amor, né? Então, ela não pôde ir em terras longínquas, mas o amor pode ir, né? O amor pode ir muito mais longe através da oração que ela podia fazer àqueles que estavam longe, né? Então, ela não se prendia apenas ao espaço que ela estava, mas de onde ela estava, ela podia ser essa grande missionária. E foi essa grande missionária que se tornou padroeira das missões, mesmo que nunca saiu de um convento, né? Mesmo tendo nunca saído de um monastério. E aí ela representa essa ação missionária, porque nessas pequenas coisas que foram sendo feitas através de sua vida, mostrou ao mundo que missionário você pode ser também aonde você está, né? É claro que é tão importante você ir para longe, se você pode, né, em terras distantes. Mas você também pode ser missionário aonde você está. Aonde você está, você é chamado a ser missionário e a ser missionário. Então não é uma questão só de geografia, mas é uma questão de amor, né? O amor pode ir aonde você não poderá ir, não é? E assim entendia a Santa Teresinha. Um outro exemplo bastante interessante, peculiar da vida da Santa Teresinha, e que às vezes as pessoas levam assim não é, levam muito sem consideração, quando Teresinha fala que ela é uma bolinha de Jesus, né? Uma bolinha que Jesus, não é? Mas por detrás disso tem uma coisa muito importante, né? Ela diz assim: olha, eu sou uma bolinha que Jesus pode brincar, jogar para lá, para cá. Mas se Jesus também não quiser brincar, eu também não vou ficar triste. E aí que eu acho importante, né? Quando as pessoas ligam, né? Quando a gente está num ambiente, as pessoas, né, ligam para nós, chamam a nossa atenção, a gente fica se sentindo bem. Mas se nós estamos num ambiente em que as pessoas não ligam para nós, né, em que a gente não é percebido, a gente fica assim meio que chateado, né? A mesma pessoa está sendo chamada a atenção e a gente não está sendo percebido naquele momento. E Santa Teresinha mostra isso, né? Ela diz: olha, se Jesus quiser brincar comigo, tudo bem. Mas se ele não quiser brincar comigo, eu também não vou ficar triste porque ele não brincou comigo. Talvez Jesus, olha isso que é interessante, né? Olha, aí que está um sinal de maturidade da vida espiritual. Talvez Jesus tenha coisa mais importante a fazer do que ficar brincando comigo.
Jesus tem a coisa muito mais importante. Então, é uma coisa assim, bastante corriqueira, muito pequena, mas que traz uma grande, né, uma grande lição para nós. Né? Se Jesus não quiser brincar comigo, talvez ele tenha coisa mais importante para fazer do que ficar brincando comigo. Né? E a gente pergunta assim, qual é o grande legado de Santa Teresinha? O que fica para nós? Que aspectos importantes a gente pode tirar da vida de Santa Teresinha? É claro, tem uma outra série de coisas que, lendo a vida de Santa Teresinha, a gente pode tirar. Mas o que se destaca de tão importante na vida de Santa Teresinha? Então, para mim, é a pequena via, o caminho da pequena via. Não buscar as coisas extraordinárias. Né? Hoje nós vivemos num mundo de muito estrelismo. Nós temos estrelismo na vida religiosa, nós temos padres, muitos padres estrelinhas. Mas sabe por que os padres são estrelinhas? Porque o povo faz deles estrelinhas. Né? O povo torna eles estrelinhas. Né? E eles aí aprendem a gostar disso. E vai fazer o quê? Né? Mas nós temos muitas estrelinhas, né? Muitas estrelinhas. Então buscam coisas extraordinárias, e querem muitas coisas extraordinárias. Né? E nós aprendemos com Santa Teresinha que não precisa buscar o ordinário. Nós podemos buscar o ordinário de cada dia. Né? Viver as coisas simples, porque Deus aí está. Então, as coisas pequenas do dia a dia, eu posso me encontrar com Deus, porque Deus aí está. Né? Então, esse abandono total na mão de Deus. Né? Chegar a Deus pelas coisas pequenas e simples. Não querer algo extraordinário. Né? Tem gente, hoje nós também vivemos uma igreja, as pessoas buscam, né, vivem como peregrinos de uma igreja para outra, buscando isso, passes de mágicas e coisas extraordinárias, eles querem ver coisas extraordinárias, né? Sendo que o extraordinário acontece todo dia, né? Diante dos nossos olhos, que é a nossa vida, que é tão importante, não é, quanto as outras coisas. Né? Então, esse abandono total, não é? Esse abandono total nas mãos de Deus, chegar a Deus pelas pequenas coisas e simples e ir pelo caminho da pequena via. Né? Então, são essas três coisas que, ao meu ver, no caminho de Santa Teresinha, são muito importantes. E foram essas coisas pequenas que fizeram dela a doutora da igreja, não é? Não são tantas mulheres, são 4 doutoras da igreja. E entre elas, né, são 4 mulheres, né, e 3 são carmelitas. Uma, Santa Catarina de Sena. E as outras são 3 mulheres carmelitas. Né? Então, quer dizer que a espiritualidade carmelitana, né, ela tem uma riqueza de tal forma que essas mulheres transformaram essa espiritualidade, fizeram uma leitura dessa espiritualidade, né? E fizeram uma leitura e de tal forma que trazem para nós como luz para os nossos dias de hoje. E hoje a gente lê Santa Teresinha, né? E percebe o quanto ainda é muito vivo e é muito importante para nós. O caminho da humildade, da simplicidade. Porque hoje as pessoas querem o primeiro lugar. Né? E ela mesmo diz, a frase de Santa Teresinha, né? Vamos ficar com o último lugar porque ninguém vai brigar conosco. Porque o primeiro lugar todo mundo vai disputar. Todo mundo quer o primeiro lugar. E isso Jesus já nos ensina, né? Quando você for num banquete, não sente no primeiro lugar, sente no último. Se você for digno, o dono da casa vai convidar você para sentar lá na frente. E Santa Teresinha diz assim,
Vamos ocupar os últimos lugares. Ninguém vai brigar conosco por causa dele, né? Então, então esse caminho de humildade, de simplicidade, de querer os últimos, de ser invisível, de não ser reconhecido, né? De não querer, né, aplausos e honrarias, né? De ficar exatamente escondido. Isso mostra o tipo de igreja, né, que não é bem vista hoje aos olhos de muitos cristãos, porque o cristão gosta de bastante estrelismo, gosta de se aparecer muito, né? Então temos muito o que aprender, então, com essa pequena menina, né, de 24 anos, mas parece mais uma senhora que em pouco tempo, não é, chegou a uma maturidade espiritual que a gente não encontra em outros santos com esta idade, né? E depois, Santa Teresinha ensina que a santidade é possível, mas não está nas coisas extraordinárias, mas está nas coisas ordinárias, na simplicidade do dia a dia, né? Santidade é possível, mas não está nas coisas grandes, né, extraordinárias, mas nas coisas ordinárias do dia a dia, nas coisas comuns, né, naquilo que é comum do dia a dia, não é? A vida que cada um de nós tem levado, não é? Fazer aquilo que nós estamos fazendo, nada mais do que aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia da nossa vida, né? E e o último aspecto, né, porque já bastante, né? Nenhum santo ou nenhuma santa, pelo menos dos quais eu já li, né, disse que estando no céu ia continuar a trabalhar. Eu nunca li um santo, né? Um santo que quando eu estiver lá no céu, eu vou ficar trabalhando, né? Eu vou continuar a rezar, eu vou continuar a interceder, não é? Pelo menos eu nunca escutei isso. E Santa Teresinha disse: não, eu vou para o céu, mas eu vou continuar a derramar uma chuva de graça, quer dizer, eu vou continuar a trabalhar, a interceder, não é? Por vocês que estão ainda na Terra, né? Então, quer dizer, o trabalho que ela começou aqui, ela disse: vou continuar no céu. E eu não me recordo de nenhum santo que disse isso, né? Diz: olha, quando comecei um trabalho e agora, porque quem vai para o céu, né? Diz, agora o céu eu não preciso mais, preciso pensar mais na terra. Que santo que vai para o céu vai ficar pensando na terra? Não é? Nenhum santo. Mas ela não é? Olha o fervor desta menina, olha a maturidade espiritual. Eu vou para o céu, mas eu vou ficar, né, com os olhos na terra, rezando, intercedendo, né? Vou, né, no céu, pensando na terra, quer dizer, pensando em nós, rezando, intercedendo por nós. Por isso que a gente canta, né? Uma chuva de graças virá sobre nós. Então é muito importante esses aspectos de coisas tão simples e que a gente não vê em outros santos, mas a gente se recorda em Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então era isso um pouco que eu tinha para dizer hoje para aqueles que estão me ouvindo, né? Espero que não cansei ninguém aí, os meus ouvintes de hoje. Tá bom? Tá Se bom, alguém tem Frei. Se alguém tem alguma pergunta, eu não sei se tem a resposta, viu? Ou alguma partilha, quer ajudar aí na contribuir também o que foi dito.
Podem escrever no chat, podem erguer a mão, acender o micro, ligar o microfone e falar, gente. Podem fazer perguntas, podem ter algumas colocações. Fiquem à vontade. Eu adorei a reflexão, foi muito boa. Daí, Regina. Frei, por aqui. Louvado seja Deus, Frei. Jailson aqui, irmã, pela exposição e pela forma, né, de nos ajudar a enxergar Santa Teresinha sem poder compreender um pouco mais na profundidade essas pequenas coisas e coisas aí que o Senhor trouxe para nós muito importantes, né? Sobretudo para mim, no caso, essa questão do último lugar que me chamou muito a atenção. Já tinha escutado essa frase dela, mas com a dimensão que o senhor apresentou hoje, me trouxe uma profundidade maior. Deus seja louvado, viu? Amém. Obrigado. Boa noite, Frei. Boa noite. Quero cumprimentar o senhor pela bela, serena e profunda exposição sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Tenha certeza que esse momento nos ajudou muito a rezar, a aprofundar os valores de nossa espiritualidade. Parabéns para o senhor, Frei, e muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Escreve para o chat, Frei. Está dando gratidão para o Senhor por tão boa reflexão. Rosa de amor do meu Senhor, gratidão. Falando de que Santa Teresinha, pequena, mas profunda. Muito bem. Muito bem. É a Rosinha da paróquia. Tem alguém mais que compartilhar? Frei, tem uma pergunta. Qual é a os jovens podem tirar da vida de Santa Teresinha? Muito bem. Muito bem. Né, Michael? Muito bem. Qual é a lição que o jovem deve tirar? Eu acho que já está respondido. O caminho da simplicidade, porque hoje o jovem já entra pensando não em chegar lá, mas já pensa em lá, não é? E pensa, pelo menos é o que a gente tem refletido, pensa muito no exterior, esquece do interior. Eu acho que com Santa Teresinha ela nos ensina que o mais importante é o nosso interior. E se nós nos preocuparmos com o nosso interior, não é? Que é essa questão da alma, o que nós fazemos com a nossa alma, né? O nosso interior, e o exterior ele será o reflexo que é o nosso interior, porque nem sempre o nosso exterior será o reflexo daquilo que nós estamos vivendo. Então eu acho muito isso, acho muito importante, principalmente para os jovens, aprender com Santa Teresinha, né? Essa simplicidade, mas principalmente aquilo que vem da alma, né? Essa questão da alma que mostra a serenidade e a humildade com que ela vivia e fazia as coisas, né? Eu acho que hoje falta um pouco disso, essa virtude da humildade, da simplicidade, né? Eu acho que isso falta para todos nós, né? A humildade é uma virtude que falta para todo mundo, né? Mas acho que falta um pouco para os jovens também, principalmente aqueles que estão chegando, né? Principalmente para aqueles que estão chegando, porque às vezes estão pensando já lá na frente, mas tem toda uma vida para experimentar, tem toda uma espiritualidade para beber, da qual nós estamos ainda bebendo e vamos beber ainda, né? Acredito ser isso.
pessoas mais difíceis são as que tenho que ganhar para Deus, um divisor das águas. Simplesmente maravilhoso. Gratidão, Frei. Gratidão a Deus, gratidão, Frei. De Mariana, Daniel. Muito bem, obrigado. Aqui está complementando a gente. Tem alguma mais outra pergunta, gente? As pessoas de Bolívia têm alguma pergunta? Olha aí, Frei Geraldo, de lá da Argentina, não é na Argentina? É, muito Tá? bem. Cumprimentando aí o confrade Frei Geraldo, lá da Argentina. Boa noite, Frei Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Frei. Aos brasileiros e, enfim, todos, né? Então, veja, eu já cheguei quase no final, peguei a última fala de Frei Marcelo e eu fico imaginando como ele estava colocando aí, né? Santa Teresinha, de fato, ela quis ser operária, obreira, até lá no céu, né? Não foi para o céu para descansar, mas foi para o céu por nós, né? E eu fico pensando, qual a lição que Santa Teresinha nos deixaria hoje, nesse contexto de pandemia, que lição mais forte poderíamos tirar da experiência de Santa Teresinha nesse momento de pandemia, né? Como leigos, religiosos, religiosas, como igreja, enfim, né? Então, eu creio que é essa dimensão, perceber, descobrir nela, como o Frei Marcelo destacou bastante, essa questão da humildade. Eu creio que esse tempo da pandemia nos chama a atenção para a gente redescobrir nossa espiritualidade a parte das coisas mais simples, a parte da pequenez, né? E Santa Teresinha deixa para nós essa mística profunda. Eu creio que a lição mais profunda, mais clara, é esta: nos tornar pequenos para descobrir o grande mistério que nos envolve, que é esse mistério do amor de Deus. Então, Frei Marcelo, obrigado pela colaboração, muito rica a tua parte. Um abraço bem grande aí, não sei se está em Mogi das Cruzes, né, que está. Um abraço bem grande para todos e Deus abençoe. Amém, obrigado. Estou em Angra dos Reis. Ah, que bom. Ô, Freis, queridos irmãos e irmãs no Carmelo, queridos paroquianos, querida Terceira Ordem, irmãs carmelitas da Divina Providência, as irmãs do Mosteiro, minhas irmãs na Venezuela, carmelita de Madre Candelária, a gente que nos acompanha de Portugal, de Bolívia, agora de Argentina, de que Brasil, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Manaus, Campana, Viçosa e muitos outros lugares, tá? Nós estamos já chegando nosso final de este encontro. Amanhã continuamos o outro encontro com uma grande, chamada a Grande Santa Teresa da Ávila. Amanhã, Terezinha abriu um espaço para Teresa hoje, como Teresa abriu espaço para Terezinha, tá? Então, queridos, amanhã vamos estar com ela. Por amor de Deus, não vamos esquecer, continuar este compartilhar tão abençoado. Podem continuar espalhando nossos convites. Muito obrigada, nós ficamos muito contentes de você estar hoje aqui. O Frei Marcelo de Jesus, obrigada pela compartilha do Senhor, obrigada pela disposição, obrigada a todos. Antes de começar a fechar nosso encontro, eu só queria ter uma colocação de Santa Teresinha do Menino Jesus através do que você, Frei, falou para nós, que é da maturidade espiritual e da família. Você começou falando da família. Eu sei que aqui neste encontro nosso temos várias famílias reunidas olhando nosso encontro. Eu queria agradecer a vocês que estão em sua casa, dispondo um tempo e de animar a que nossas famílias podem ser santas. Nós, desde nossas congregações, você, desde seus conventos, desde sua casa e como família, todos nós podemos alcançar a santidade. E os que estes dias nós estamos escalando a montanha precisamente para
para entender um pouquinho mais, para encher nosso coração de nossa espiritualidade. Assim que a maturidade espiritual de Terezinha, que ela interceda por nós e nos convide a isso. Muito obrigada, caríssimos. Também, Frei, por aqui, antes de ir embora, estão pedindo se tem algum livro infantil de Santa Terezinha que o senhor conheça, ou alguns livros que conheça para falar a gente. Livros, não entendi. Livros de Santa Terezinha do Menino Jesus, infantil, e livros de sua vida, de sua espiritualidade, se você conhece, para falar para ele. Olha, livros infantil eu não sei, nunca ouvi. Agora, assim, de Santa Terezinha, o que eu conheço é a História de uma Alma, que eu acho que todo mundo conhece, e um outro é de Mãos Vazias, que foi o Frei Gabriel que traduziu. Né? Mas eu não sei se encontra esse livro nas livrarias, isso eu não sei. Agora, esses são os dois que eu conheço, História de uma Alma e Mãos Vazias. Eu não sei se Frei Geraldo conhece algum outro. Irmã Elizabeth, eu acho que a senhora está falando e o microfone está apagado, está desligado. O microfone da senhora está desligado. De Mãos Vazias, Conrado Mester, tem nas Paulinas, edições Paulinas e Vozes, você encontra de Mãos Vazias. Muito. Bom, gente, o Frei tem algo mais que nos complementar? Não, eu que agradeço mais uma vez imensamente ao convite. Fico muito feliz de interagir com tanta gente, não sabia assim a imensidão de quantas pessoas eu tenho, acabei de falar. Eu ganhei uma bonequinha não, uma almofadinha de Santa Terezinha do Menino Jesus, ó, bem pequenininha, no dia que fiz 9 anos de padre, não é? Me deram aqui de Santa Terezinha do Menino Jesus. Mas agradeço o convite de cada um, não é? E da irmã, e fico muito feliz assim pela partilha e que a gente continue escalando esse monte, porque vamos chegar ao verdadeiro monte que é Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Senhor. Bom, gente, podem acender suas câmeras, podem ligar as câmeras, podem peixer o cabelo, nos alistar, que nossa moça vai tomar novamente o captura de tela de nosso encontro. E também podem acender o microfone para dar o tchau para todos. Daiane está por aí? Tchau, irmã. Tchau, irmã. Beijo. Com Deus. Muito obrigado, Fica Frei com Deus. Marcelo. Até mais, Frei Marcelo, sua bênção. Deus, sua bênção. Vamos ficar todos com Deus. Hermanas, hasta mañana.